fez até uma reserva para esse congresso lá em outubro, né, em Curitiba. Já reservei um cantinho lá na sala dele. Será um prazer. É uma satisfação e com orgulho estar presente aqui novamente no 7º SPOUF. Esse já é o 4º evento do clube que eu participo. Como dizer, sem faltar nenhuma vez, né? Eu só não vi nos 2 primeiros, porque na época eu acho que não houve oportunidade, também não tinha novidade. Eu fiquei afastado da ufologia um tempo e eu acabei retornando justamente por causa dessa história do chupacabra. Não precisa ligar agora, eu vou usar primeiro o slide, depois a gente usa o telão. Tá? E em 97, quando eu comecei essas pesquisas, eu tive a oportunidade de participar acho que foi do 4º SPOUF. E eu trouxe alguma coisa de chupacabra para cá, mas eu tinha trazido praticamente metade da pesquisa. E a outra metade eu acabei ficando devendo. E tem algumas conclusões novas que a gente conseguiu tirar, que eu acho que vocês vão achar, no mínimo, interessante. E quanto ao vídeo que eu fiz no finalzinho da conferência, eu vou mostrar um trecho da abertura, porque eu ainda estou produzindo. Vocês perceberam que existem 2 fitas lá que eu estou vendendo, mas elas são exclusivamente de ufologia. E essa fita que estou preparando agora é uma fita só sobre os casos de chupacabra, bem atualizada. E é uma fita de vídeo que vai ter em torno de 1h40, né, que eu estou produzindo ela de uma forma bem profissional, e por isso que está me dando muito trabalho. Já faz 3 semanas que eu estou produzindo. Para vocês terem uma ideia, a gente fica 5 a 6 horas para fazer 5 minutos. Tá? Só para vocês terem uma ideia da dificuldade. Isso tudo para trazer uma fitinha pronta, bonitinha, para vocês poderem ver em casa, sossegados, com uma poltrona. Então dá muito trabalho. Então no final eu vou mostrar 2 minutos e meio, que é a abertura, para vocês terem uma ideia de como está ficando o documentário. Eu tentei trazer em tempo para vender aqui, mas não foi possível. Então o próximo evento, que vai ser em outubro lá em Curitiba, a fita já vai estar à disposição. Eu acredito que mais uma semana ou 2 no máximo ela está pronta. Se alguém tiver interesse em obter as fitas pelo correio, pode pedir meu cartão, depois a gente pode mandar pelo correio. Caso vocês não possam ir a Curitiba no evento que vai ter lá. Ele falou rapidamente que vai ter um congresso internacional em Curitiba, que o Rafael Cury está promovendo, e provavelmente vai ser muito grande, são 3 dias, é uma sexta, sábado e domingo, ele costuma fazer um feriado, vai ser feriado do quê? 12 de outubro, né? Deve cair na sexta-feira, ele pega sexta, sábado e domingo, direto. Ele começa na quinta-noite, na verdade, 12, que eu acho que condiz mais com esse predador. Vocês percebam que ele é um intruso, porque ele vem, não se sabe de onde, não é convidado, é esporádico, porque a gente nunca sabe onde ele vai atacar, e é agressivo, como vocês já devem ter visto na imprensa, e como vocês vão ver aqui agora no nosso palestra. Próximo. Entre os vários animais atacados, como a maioria da imprensa no Brasil divulgou que eram ovelhas ou gansos, eu vou mostrar para vocês que a variedade de animais foi muito maior. Aqui no caso era uma vaca, que tinha uma marca de garra em uma das manchas do corpo dela. Uma vaca leiteira. Próximo. Depois nós encontramos éguas também, com marcas de feridas na parte interna da coxa. Esses animais, depois que a gente encontrava essas marcas, a gente fazia exame de sangue e constatava anemia aguda nesses animais. Quer dizer, eles estavam com falta de sangue. Tá? Isso, os animais que sobreviviam aos ataques. Animais de portes maiores geralmente sobreviviam. Próximo. Aqui já é uma outra marca de garra na anca de uma outra égua. Próximo. Outra ferida em outra égua na perna de fora, do lado esquerdo. Próximo. Aqui um bezerro que também foi atacado, ele tinha marcas de aquele mesmo tipo de ferida mais próximo do pescoço. Esse slide dele ficou pequeno, não dá para ver direito, depois vocês vão poder ver melhor. Próximo. Aqui um burro, que foi atacado também. Próximo. A marca do burro era na orelha. Vocês estão vendo a perfuração ali. São 2 buracos, próximos um do outro, né? Bem exatamente na base da orelha. A orelha, inclusive, estava quebrada. Próximo. São 30 galinhas que morreram no bairro do Boqueirão, lá em Curitiba. Todas elas com um buraco de 10 centímetros no peito, como vocês vão ver um ganso daqui a pouco. Próximo. Uma ovelha que perdeu, que tem hematomas embaixo do braço, no cotovelo. Ali ela já está com remédio. Aquela parte roxa ali é porque passaram remédio nela. Para não vir. Não, deixa eu voltar.
Está avançando. Está avançando. Pode ir, Wilson. Vocês percebem que ela está sem as orelhas, estão vendo lá? Certo? Pode passar, né? Aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, os irmãos Modini, que já vieram conferir isso aqui, eles encontraram essa cabra que também perdeu as orelhas. Agora, um detalhe interessante nesse caso é que as orelhas estão ali do lado e dá para perceber perfeitamente na base da orelha que ela foi cortada em corte reto. Se fosse um cachorro, como estava sendo acusado pela imprensa na época, ou pelos veterinários dos governos locais, um cachorro homossexuariano, eles teriam que morder a orelha e rasgar a orelha, porque são dentes caninos. Não é o caso, vocês podem perceber que ela foi cortada, como se fosse uma navalha, alguma coisa muito afiada. Próximo. Aqui eu tenho uma outra orelha que eu encontrei em umas ovelhas lá do Paraná. Vocês podem ver que a base está cortada. Próximo. Aí são gansos na cidade de Apucarana, no interior do estado do Paraná, uma das cidades que eu visitei para ver esses animais. Aquele ganso do lado esquerdo, aliás, do meu lado direito, quem está segurando a mão esquerda, foi o ganso que nós trouxemos a Curitiba para fazer uma necrópsia. Foi a nossa primeira necrópsia. Vocês percebem que tem um orifício de 10 centímetros no peito e não existe presença de sangue ao redor das penas. Se fosse um animal predador comum, ele deveria deixar, porque quando ele morde, ele esparrama o sangue em volta do ferimento, o que não ocorria nesses casos. Isso que diferenciava o ataque do chupacabra, do intruso estágico agressivo, de um animal, de um felino ou de um canino normal. Próximo. Aqui um close já do animal, da ferida. E é interessante que eles não tiravam órgãos de dentro dos animais. Na necrópsia que a gente fazia não voltava nenhum órgão, apenas aquela tampa de carne que vocês estão vendo ali. Uma vez ou outra a gente encontrava a parte que faltava de carne pendurada do lado. Próximo. Uma das testemunhas que eu encontrei que presenciaram coisas fantásticas que ocorreram na região me descreveu uma caçada, que depois eu vim a confirmar. Na verdade foram várias caçadas, eu trouxe apenas duas para vocês verem. Essa primeira, ela teve a participação da população da região. Eles chegaram a pegar um desses animais à base de foice, tá? Conseguiram pegar ele com uma tarrafa de rede de pesca, que o pessoal usa no rio, levaram para uma caminhonete e entregaram para o delegado da região de Campina Grande do Sul. O delegado colocou esse animal numa cela e deixou as pessoas que moravam na região visitarem para poder ver esse animal. Algumas testemunhas eu encontrei depois. Só que como o delegado não sabia o que fazer com esse bicho, ele chamou o pessoal do exército pelo telefone e o pessoal do exército acabou proibindo ele de mostrar esse animal para as pessoas. Ele interrompeu a demonstração pública que ele estava fazendo, que já estava virando um circo lá, e eles pegaram a criatura da delegacia, levaram, e o delegado, coincidentemente, foi aposentado naquele dia. Bom, quando eu fui conversar com ele, ele negou. Eu esqueci o... Isso, oficial de justiça. Obrigado. Porque ele era delegado indicado, ele não era delegado do curso de Direito. Próximo. Uma outra caçada que ocorreu na região de Campina Grande do Sul, eu fiquei sabendo através de um militar que participou da caçada. Isso é mais interessante. Não foi uma pessoa que soube ou que viu o animal, foi uma pessoa que participou da caçada e depois acabou me encontrando e resolveu contar a história. Isso eu vim a confirmar mais tarde por um outro oficial do Exército, há pouco tempo, que realmente ocorreu essa caçada e que todos os participantes da caçada foram transferidos para outros estados, como fizeram no caso Varginha, quando ocorreu aquela captura dos ETs de Varginha. Aqui vocês percebem, eles usaram 2 helicópteros e alguns caminhões do Exército. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, inclusive os caminhões do Exército e os helicópteros, eu filmei na região na época e está no meu documentário. Tá? Tem até as placas dos caminhões lá, se vocês quiserem verificar. Eu já descobri de onde que são os caminhões, de qual quartel que é, e a gente só não conseguiu o nome de oficiais que participaram da caçada. Mas eles teriam utilizado uma jaula dessas grandes, tipo de cadeia, de 2 a 3 polegadas, colocaram em cima de uma árvore, amarraram e colocaram armadilhas de pegar urso na parte de baixo. E uma ovelha sangrando como isca. O animal se aproximou, caiu na primeira armadilha, próximo. Conseguiu se safar daquela armadilha com facilidade. Aí eles abaixaram a jaula e pegaram ele na jaula. Quando ele viu que estava numa jaula, ele começou a balançar para querer fugir. Quando eles perceberam que ele queria fugir, eles deram 3 dardos soníferos nele
suficiente para derrubar uma sussuarana ou um cão selvagem, como estavam acusando. Só que o bicho não caiu, ele continuou balançando a grade, ficaram com medo e mandaram um atirador de elite dar um tiro de escopeta para acabar com o animal. E aí ele acabou falecendo. Segundo o depoimento desse militar que participou da caçada, esse animal teria 3 garras, teria olhos vermelhos, seria exatamente como as testemunhas, as 60 testemunhas que nós encontramos a nível de Brasil. Todas elas estavam descrevendo um animal parecido com esse que vocês estão vendo no desenho. Depois eu vou mostrar melhor, é só uma caricatura de um desenhista. Próximo. Essa é uma das testemunhas que viu esse bicho, esse intruso esporádico agressivo. Ele estava andando de moto e o animal cruzou à frente dele. Ele conseguiu ver bem porque o farol da moto pegou o olho do animal na hora que ele olhou para ele. Próximo. Essas pessoas também foram testemunhas do chupacabra. Próximo. Essa senhora também teria visto o animal. Todas essas pessoas me deram depoimentos em vídeo e estão no documentário também. Próximo. Esse seria um animal que eles descreviam. Olhos vermelhos, com uma espécie de uma saliência nas costas, um corpo escuro, peludo e 2 mãos. Ele normalmente era bípede. Andava, vez ou outra eles viam ele de 4, mas geralmente era bípede. Ele caminhava de 2 formas. Ou ele caminhava com uma pessoa, ou caminhava como uma espécie de canguru. E as pegadas que nós encontramos, elas estavam dispostas de forma paralela, como se fosse um canguru realmente. Próximo. Aqui nós temos uma vaca, uma outra no interior de uma... Na verdade é um charrote. É um charrote que perdeu a orelha e tem a mesma marca nos focinhos. A mesma marca que vocês vão ver mais tarde. Já viram nas ovelhas, nós vamos ver também em outros animais. Percebam que aí já não é um animal pequeno, é um animal maior que também perdeu as orelhas. Foram cerca de 20 cabeças que perderam as orelhas. Próximo. Na cidade de Ortigueira, no interior do estado, aconteceu um caso que eu considero um dos mais importantes na pesquisa dos chupacabras, porque foram 66 ovelhas mortas numa noite, dentro do aprisco. Aprisco, para quem não sabe, é o local onde elas dormem, aquele lugar ali, certo? Segundo o veterinário da região, que trabalha na fazenda, ele disse que nunca viu nada na vida, nos 25 anos de profissão dele, parecido com isso. Depois, mais tarde, apareceram veterinários do governo, que foram cuidar da situação no mesmo dia, e disseram que era sussuarana. Bom, vocês percebam que se fosse uma sussuarana, ela teria que ter mordido os animais e o sangue teria que estar espalhado. 66 ovelhas morrerem sem uma gota de sangue espalhada é meio difícil, né? Perguntaram para um veterinário do governo como que ele explicava a falta de sangue. E isso está no jornal. Ele disse o seguinte: bom, faltava sangue porque enquanto a sussuarana atacava uma das ovelhas, as outras ficavam andando ao redor e apagavam o sangue. Isso está no jornal, gente. Agora vocês percebem uma coisa esquisita. Tem 2 montes de ovelhas. Elas foram dispostas dessa forma. Ninguém mexeu. Isso aí é um processo de seleção. É uma coisa inteligente, tem que ter braços para fazer isso. Tem que ter força. E a gente não sabe o propósito. Por que nós estávamos separados em 2 montes dentro de cada aprisco? Aqui vocês estão vendo só uma parte, né? No documentário eu tenho imagens em vídeo, que a televisão local fez e me liberou as imagens para usar no documentário. Ali vocês veem todas as ovelhas espalhadas em vários apriscos que foram mortas dessa forma, sempre dividido em dois grupos dentro de cada aprisco. Eu não sei. Boa pergunta. Era mais ou menos aí que eu ia chegar. O Fernando Gross me perguntou se está misturado macho e fêmea. O problema é que os veterinários que fizeram a necrópsia no local, eles não verificaram isso. Pelo menos não foi divulgado. E outro problema que aconteceu aqui, eu não tive tempo de chegar nesse local, porque as ovelhas foram todas incineradas no mesmo dia, por ordem do veterinário da Faculdade Estadual de Londrina, que foi o veterinário oficial desse caso, que falava que era sussuarana. Próximo. Em Minas Gerais, aconteceu um caso similar com um número menor de animais, mas vocês percebem que está disposto em 2 grupos. Nitidamente dá para ver que foi separado um grupinho pequeno de lá e um grupo pequeno daqui. Aí existem cabras e ovelhas, está misturado. Isso eu achei interessante. Eu mostrei aquele primeiro slide numa outra conferência que eu fiz aqui, e um follower, o Ito, Alexandre Ito, do Geone, na época, ele comentou comigo que tinha essa foto, mandou por e-mail para mim, eu consegui fazer um slide para mostrar para as pessoas que não foi só no Paraná que aconteceu isso. Isso aconteceu também em Minas. E em Minas também acusaram a sussuarana. Próximo. Aqui é um detalhe, mas a qualidade está ruim, do ferimento
no rosto do animal. É a mesma perfuração que vocês vão ver mais tarde. Próximo. Aqui um cão, aqui em Adrianópolis. Essa foto eu consegui, e as imagens que eu tenho dele, das marcas também, vocês percebam que na parte inferior do lábio, ele tem um corte pequeno ali, um cortezinho. Depois ele tem um lábio inchado, como se tivesse cortado ali também, um pouco, e um corte profundo na parte do rosto, perto do olho, que vai até embaixo, perto da base da boca. Já estava costurado, né? O veterinário já tinha costurado. Esse cão estava junto com uma cadela, os dois juntos apareceram com machucados diferentes, né? Na mesma noite. O cão apresentava apenas esses cortes aí no rosto. A cadela apresentava um corte parecido com esse, numa das patas e umas marcas no pescoço próximo. No focinho dela, ela tinha a mesma marca que vocês acabaram de ver naquele charrote, lembra? Que eu mostrei para vocês, sem orelha. Percebam que a marca na testa é muito parecida. Próximo. E no pescoço ela tem aquela perfuração muito parecida com uma perfuração que a gente encontrou nas costas de gansos e naquelas feridas das ervas que eu mostrei para vocês no começo. Do outro lado, no outro pescoço, também tinha uma ferida parecida. Próximo. Nós encontramos também uma gata, que aqui não deu para ver direito, mas ela tem uma ferida na parte superior ali. Também ela subiu uma noite, no dia seguinte ela apareceu com se machucada e a dona dela não sabia dizer do que era. O veterinário que tratou dessa gata disse que era um tiro de espingarda de pressão. De chumbinho, exato. Próximo. Aqui nós estamos vendo um cachorro com uma marca parecida, né, no lombo, na parte de baixo, só que tem um detalhe, esse cachorro é americano, é dos Estados Unidos, e ele faz parte de um caso pesquisado pela Linda Mountain Hawk de mutilação de animais. Não tem nada a ver com chupacabra, isso foi na década de 70. Vocês percebem que o ferimento é bastante parecido. Próximo. Mas para dar uma florida mais interessante, vamos colocar as feridas uma disposta do lado da outra. A número 1 é aquela cadela de Adrianópolis. O número 2 é um ganso de Apucarana, que eu já mostrei para vocês, que tem aquela perfuração no peito também, lembra? Aquele mesmo ganso que tem aquele buraco no peito, nas costas tinha marca de garras. Uma dessas marcas era bem parecida com a da cadela, no pescoço. A número 3 é um cão na Bahia. Né? Com detalhe, o número 1 e o número 2 são de 97, o número 3 é de 98. E aconteceu na Bahia. O Alberto Romero que me mandou a fotografia. O número 4 é uma égua, Campina Grande do Sul, 97. O número 5, aquele cão americano da década de 70, no caso de mutilação de animais. E o número 6, um pouco melhor agora, aquela gata de Campina Grande do Sul que disseram que era um chumbinho. Vocês percebam que existe alguma coisa parecida. Uma outra coisa esquisita é que animal que faz uma perfuração apenas. É um animal banguela, será? Está solto por aí? Próximo. Também no livro da Linda, graças ao Fernando Grossman e ao Edson, eu encontrei essa descrição de um casal de casos de mutilação de animais da década de 70, o mesmo dono daquela cadela, daquele cão que vocês viram ali há pouco, que descreveram dois seres tipo Grace, mutilando uma vaca, um boi, e perto um objeto pousado, com outro alienígena do lado esquerdo, cuidando dele, e do lado direito, lá no cantinho, um animal peludo, de olhos grandes, que estava como se estivesse cuidando da região, ali onde estava o laser. Interessante. E tem ufólogo que não acredita em chupacabra. Próximo. Alguns ufólogos também andaram acusando o morcego vampiro de ser o responsável pelos ataques. Bom, vocês percebem que os dentes do morcego vampiro, eles estão quase que próximos, estão vendo ali? São dois dentinhos bem pequenos. Bom, primeiro, o morcego vampiro não chupa sangue, ele lambe sangue. Tá? Então ele não teria condições de chupar o sangue daqueles animais. Como que o morcego age? Ele morde com os dentes, a saliva dele tem anticoagulante, que permite que o sangue fique escorrendo, e ele lambe o sangue, que nem um gatinho. É assim que ele age. Próximo. Aqui vocês estão vendo uma foto dele lambendo o sangue. Tá? E tem documentários também que mostram ele. Agora, e vocês percebem que o sangue fica escorrendo, tá vendo ali? Depois ele vai embora, o sangue escorre mais um pouco, e quando você quer saber se a vítima é do morcego, é só você olhar se tem o sangue escorrendo na ferida. Que é a característica comum do morcego, que não tem nada a ver com o que a gente tem mostrado até agora. Outra coisa, se fosse morcego, naquele caso das ovelhas,
Vocês imaginem 66 ovelhas, cada uma tem 3 litros de sangue. Façam os cálculos. Quantos litros de sangue foram consumidos ali? E um morceguinho desse, ele consegue consumir no máximo 50% do peso dele, não aumenta 60% do peso dele. Ele pesa 60 gramas, os maiorzinhos, tá? Os mais gordinhos. Então ele consumiria no máximo 40 gramas de sangue. E aí o animal teria que estar cheio de marcas. E a gente só encontrava uma perfuração no pescoço, ou uma perfuração no lombo, na perna. Vocês viram? Próximo. Dentro dessa pesquisa a gente tentou capturar o animal numa armadilha feita de grades de portão de ferro, né? Ou seja, não era uma grade, não era uma armadilha feita de gaiola, de arame, como é utilizada para pegar suarana e cão selvagem pelo governo. A gente usou uma coisa mais resistente. Dentro dessa gaiola, dentro dessa grade, a gente botou uma gaiola que está do lado esquerdo ali embaixo. A gente botou uma gaiola com 2 patas dentro. Tá? E o gatilho da armadilha ficava na entrada, você pode ver ali embaixo. Tá? Tem 2 telas ali que quando alguém pisava ali, ela fechava de cima para baixo. Travava dos lados. Próximo. E a gente usou também uma mini câmera infravermelha, que ficava pendurada numa árvore presa, fixa com um cabo de 60 metros, ligado a um vídeo que ficava gravando a noite toda. Né? Apesar de todo esse aparato que a gente conseguiu, na época eu não consegui capturar o animal. Próximo. Nem imagem. Um fato interessante que ocorreu também, alguns pesquisadores aqui de São Paulo conseguiram obter moldes de pegadas de animais que estavam aparecendo. Alguns biólogos, quando viram essa foto, falaram: isso aí é uma anta. Aí eu falei: tudo bem, só que anta não é exatamente assim. Eu fui no zoológico, tive o trabalho de tirar uma foto de um molde de anta e mostrei para o biólogo. O biólogo olhou e falou assim: você não é idiota, você é bem espertinho. O pé da anta ele é mais junto, os dedos são mais juntos, eles não são tão afastados. Pode mudar o próximo. E o pessoal do Geone, inclusive, teve participando de uma outra pesquisa dos chupacabras e encontraram também essas pegadas. Mais um, por favor. Agora vocês podem perceber melhor, mais nitidamente, né? Podem ver que os dedos são bem afastados. E os dedos da anta são bem próximos. E são diferentes desses daqui. A gente colocando uma foto do lado da outra, dá para perceber. No meu livro eu coloquei a foto de pegada de anta para as pessoas poderem fazer comparação. E os próprios biólogos, depois que viram as fotos, concordaram comigo que isso aí não pode ser anta. Agora o que a gente ainda não sabe. Próximo. O Francisco Varanda, que está sendo manejado aqui no evento, ele me conseguiu um crânio. Na verdade, as fotos do crânio, né, o crânio não está comigo, acho que nem com ele deixou na mão do veterinário para fazer análise. Mas eu peguei as fotografias, fui na Unicamp, aqui em São Paulo, e procurei especialistas em crânio para tentar identificar esse animal. Fiz a mesma coisa lá no Museu do Capão da Embuia, lá em Curitiba, para a gente tentar identificar. E até o momento nenhum biólogo conseguiu me dar a certeza de que animal é esse. A única coisa que eles conseguiram chegar é que pode ser um mustelídeo, ou seja, ele seria carnívoro e herbívoro. Isso por causa das arranhuras do crânio e com certeza carnívoro por causa dos dentes carnívoros que ele tem. O Varanda conseguiu esse crânio numa região onde estava tendo ataques de chupacabra. Me parece que alguém andou dando tiros por lá. De repente pode ser um animal que estava atacando na região e foi uma vítima da circunstância. Próximo. Aqui de frente a gente pode perceber uma fissura no meio do crânio que possibilita identificar ele como um herbívoro. O problema no nariz dele é que ele está muito próximo da boca. Isso não estava batendo com nenhum dos animais que eles achavam ou suspeitavam que era. E a gente realmente não conseguiu identificar, até o momento, exatamente que animal é esse. Próximo. Também conseguimos coletar pelos em alguns casos. Na verdade, foram mais de 10 amostras de pelos em regiões diferentes. Alguns pelos nós mandamos analisar no exterior. Só que vejam bem, o problema é o seguinte: mesmo que eu consiga analisar um pelo no laboratório, ou no Brasil ou fora dele, o máximo que a gente vai conseguir, e que foi conseguido pelos Mondini, por exemplo, é desconhecido. Tá? Uma das amostras que os Mondini fizeram por uma TV japonesa nos Estados Unidos deu desconhecido. Eles não têm condições de dizer é um chupacabra. Primeiro porque o chupacabra não existe oficialmente. Você não tem referencial para comparação. Essa que é a verdade. Aliás, é o mesmo dilema que um ufólogo vai encontrar o dia que ele tiver um alienígena em mãos. Porque ele vai fazer a biópsia, vai pegar um pedacinho, vai mandar analisar em laboratório, mesmo que ninguém saiba o que é, as pessoas vão dizer para ele é desconhecido. É o máximo que a gente vai conseguir chegar. Próximo.
Aqui eu tenho uma comparação, que foi a única coisa que eu consegui fazer para mostrar pelo menos que sussuarana não é. Esses são amostras de pelos no microscópio eletrônico com 100 vezes de aumento. Tá? O número A é uma sussuarana e o número I, a última, é um gatinho. O restante são suspeitos de serem chupacabras, tá? Do B até o H. Isso está no meu livro também. Eu cheguei a fazer uma tabelinha para o pessoal. A gente está tentando colocar também um cachorro do mato para fazer a comparação. Próximo. Todos eles com o mesmo aumento. Né? Aqui é um mapa do estado do Paraná e um pouco de São Paulo, mostrando o número de cidades que foram atacadas apenas no ano de 1997. Eu continuei pesquisando depois, tá? A gente tem alguns casos mais esporádicos em 98, alguns em 99 e um há pouco tempo em 2000, lá em Curitiba. Mas nesse ano tiveram ataques no Chile, foram mais de 200 animais atacados até o momento, né, isso no mês de faz uns 2 meses mais ou menos. Na Argentina, nós continuamos tendo ataque, teve alguns ataques esporádicos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, até agora, não soube nenhuma novidade. Próximo. Esse seria o animal que as pessoas estavam descrevendo. Nós conseguimos montar um boneco que seria o que seria mais próximo do que as pessoas estavam vendo. Foram mais de 60 pessoas que viram esse animal. Por isso que não justifica ficar insistindo na tecla de que é uma sussuarana ou um cachorro, porque ninguém estava vendo sussuarana nem cachorro. O que o pessoal estava vendo era isso aí. Agora, o que é isso aí? A gente está tentando descobrir. Próximo. Aqui temos uma fotografia também que os Mondini conseguiram, não sei se eles já mostraram aqui, de um suspeito de ser o chupacabras. O interessante dessa foto tem várias características. Né? Primeiro, os olhos que são muito grandes, tá? não pertenceriam a um animal exato, eles são muito grandes e escuros. Bom, as pessoas descreviam os chupacabras de olho vermelho e brilhante. Acontece que toda vez que jogavam um farol de luz, ou uma lanterna, um farol de carro, ou mesmo um flash de máquina, o olho dele perdia a cor e ficava escuro. Isso todo mundo falava nos depoimentos. Essa foto aqui veio confirmar isso. Outra coisa curiosa, se fosse uma montagem, como alguns estavam suspeitando, as pessoas iam fazer ele mais parecido com o doméstico, que era a forma mais divulgada na época. Isso que vocês estão vendo agora, eu não tinha divulgado ainda quando essa foto surgiu. Essas formas mais parecidas com um animal que está na foto, que lembra mais um símio. Bom, nós não temos gorila no Brasil, isso aqui foi tirado no interior de São Paulo. As pessoas que tiraram essa fotografia poderiam ter ganho muito dinheiro com essa brincadeira, se fosse uma brincadeira. Porque o Gugu nessa época estava pagando até 60 mil reais para quem levasse alguma prova que o chupacabra existisse. Vocês lembram daquela cabeça de raia que foi divulgada no programa do Gugu? Que eles mostraram como se fosse a cabeça dos chupacabras, depois vieram a provar que era uma cabeça de raia. Raia é aquele peixe aquático, parente dos peixes. E esse pessoal não fez isso, eles pegaram a fotografia, mandaram anonimamente para um jornal da região de São Paulo e deixaram que divulgasse, mas não revelaram os nomes. E eu acho bastante interessante. A arcada dentária dele também é muito estranha. Os Mondini chegaram a pensar que aqueles dentes caninos não poderiam ser dentes, poderiam ser um brilho, um reflexo do flash da câmera, não pode ser. Se fosse o flash da câmera, um brilho daquele, os olhos teriam que ter um brilho maior também. Você percebe que o brilho do flash no olho do animal é muito pequeno. Então ele não poderia fazer aquele reflexo tão grande na lateral do lábio da boca. Aqueles realmente são dentes caninos. Pela abertura, qualquer veterinário ou biólogo que verificar vai ver que não é possível, não existe nenhum animal com uma abertura desse tamanho. O próprio gorila ele tem uma boca muito parecida com a nossa, tanto que a gente tem similaridade com a espécie primata. Próximo. Aqui eu fiz uma tabela das criaturas que estavam aparecendo de 95 para cá. Isso a nível mundial. Então nós temos ali a letra A, seria aquele famoso de Porto Rico e do México. Um desenho feito pelo Jorge Martin, baseado nas testemunhas. Vocês percebem que ele é muito parecido com o brasileiro, né? Aí nós temos o B, que seria, eu consegui através do Pablo Villarruba Mausso, da Espanha, que seria o chupacabra visto pelos espanhóis. Vocês percebem que ele não está fugindo muito do número A, da letra A. Depois nós temos o C, que foi bastante visto na Guatemala, pelas testemunhas. Depois nós temos o D, que foi visto nos Estados Unidos. O E, o F e o G são 3 tipos símios que foram vistos no interior do estado de São Paulo.
Tá? Todos eles foram, inclusive aquele F, ele foi descrito, foi feito por um desenhista da polícia e faz parte de uma BO que foi feita na polícia. Ah, em Minas Gerais, exatamente. Desculpa, foi o E e o G que são... Inclusive o G é conhecido como Tony Ramos, né? Exato. O Edson me lembrou agora aqui, eles gostaram, né? Tony Ramos. Tony Ramos é o G. Foi o nome dado pelo Fábio Avoli. O Fábio tem bom gosto, né? Então, gente, o F, o Edson me lembrou agora, é interessante salientar, ele foi visto, na verdade, em Minas Gerais. E não foi só visto, ele atacou um cidadão que foi dar o depoimento na polícia e fez a BO. Aí um desenho dele que foi feito pela polícia. Tá? E ele está lembrando também que foi em 96, no mesmo ano do ET de Varginha. Né? Foi em 96, não foi em 97. Bom, os três últimos de baixo, o J, ele foi descrito por algumas pessoas do interior de São Paulo, pelo pessoal do grupo do Pimentel, como é que é o nome dele? Do Guauana, exato. E o H e o I, que são os dois últimos, lá embaixo, eles são encontrados em níveis de ufologia. Eles são denominados seres tipo gama. Agora vocês percebam que eles têm olhos brilhantes, às vezes avermelhados, cabeça branca ou grande, desproporcional ao corpo coberto de pelos e 3 garras. E geralmente quando apareceram violentos. Todos eles, os dois tipos foram vistos várias vezes em vários países do mundo na década de 70, saindo de dentro de objetos voadores não identificados. Próximo. Eu cheguei a fazer estatística em 97, apenas em 97, tá? Porque a gente teve número suficiente para fazer estatística. Vocês percebam ali que o animal atacava mais nos meses de inverno. No mês de julho ele chegou a 43%. E os animais atacados no Brasil, a maioria aqui no Brasil, o nome estaria errado. Se fosse o nome popular chupacabras, não colaria, teria que ser chupa-ovelhas, porque as maioria das vítimas eram ovelhas, são 41% apenas no ano de 97. 24,5% de cabras, 17% de gansos, 8,5% de galinhas, 2% de porcos, 0,6% de cães, 6% de gado e 0,4% de cavalos. Próximo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, a maioria das vítimas eram fêmeas. Isso a gente começou a descobrir depois que o Google aqui pesquisou um caso através do Wallace Alpina na praia de presencial. E tem exatamente 5 minutos. Aqui foi a primeira noite, o objeto estava se deslocando para a esquerda, mas a qualidade da fita não estava boa. A segunda noite, que vocês vão ver agora, eu mostro o trecho inteiro, ele tem exatamente 5 minutos. O objeto apareceu na noite seguinte, no horário bem aproximado, 8h15 da noite, dia 11 de julho de 97. O objeto seria aquele que está mais no meio da tela, na parte de baixo existem 2 luzes, daqui a pouco vai aparecer uma seta mostrando para vocês a posição correta de cada coisa e dizendo o que é. Na verdade, isso aí eu fiz um material para o vídeo, que eu estou preparando, e a gente eu vou mostrar direitinho. Inclusive a seta do OVNI está torta, não está correta, a gente está arrumando isso. Então ali está mostrando onde está o OVNI, onde é que estava uma lâmpada de resistência, uma lâmpada comum, e uma lâmpada de um poste que na verdade tinha 1000 watts. Depois eu fui lá verificar. Bom, esse objeto ele começa com uma intensidade pequena, se locomover lentamente para a esquerda. Depois vocês vão ver que ele vai aumentar bastante a intensidade, vai ficar muito forte, vai ficar mais forte do que a luz de baixo, e vai ficar cintilando, muito bonito. Depois ele vai diminuir o brilho e vai aumentar a velocidade em direção à esquerda, sempre em direção à esquerda. Eu vou chegar acompanhando com a câmera. Essa filmagem eu fiz no tripé. Os ufólogos que gostam de analisar fotos e filmes gostaram muito dessa filmagem, porque eu coloquei pontos de referência, isso é muito importante que vocês saibam. Quando vocês verem objetos, não adianta ficar jogando zoom no objeto e não mostrar ponto de referência. A gente precisa de ponto de referência para fazer enquadramento, tentar calcular a velocidade, distância e tamanho do objeto. Nesse caso, como ele chegou a iluminar a copa das árvores, a gente conseguiu calcular 500 metros de distância. Era um objeto pequeno, geralmente uma sombra. Não fazer barulho, vocês percebem que agora ele já está com uma intensidade maior. Ele não fazia som de espécie alguma. Para quem pode pensar, não, esse é um avião, passou o avião várias vezes ali, a gente cansou de ver avião. Isso aí não se tratava de um avião. E se fosse um avião, ele teria que ter essa luz apenas na parte da frente, ele não teria como andar de lado com a luz forte que ele usa na frente e do lado.
né? E ele está indo se deslocando para o lado. Vocês podem perceber pelo ponto de referência, no caso, que são as luzes de baixo. Ó, aqui praticamente ele está com uma intensidade maior do que a luz de baixo, o brilho dele está mais intenso, né? Ele ficava dando umas piscadinhas. Tem dois momentos que ele diminui a intensidade porque tinham árvores que ele estava passando por trás. A olho nu isso aí era muito bonito, viu, gente? Infelizmente na filmadora ele perde um pouco. Aqui ele aumentou mais ainda a intensidade, chegou a ficar mais forte que a luz de baixo. E lembrando que a luz de baixo tinha 1000 watts de potência. Então, vocês percebem que o brilho dele, aí ele aumentou um pouco a velocidade, diminuiu a intensidade e começou a se deslocar para a esquerda. Naquela direção tem uma serrinha, e tem um morro lá que a gente chama Morro do Anhangaba. O pessoal costuma subir muito lá. E nesse Morro do Anhangaba tem várias testemunhas que viram um bicho peludo preto de olhos vermelhos. Né? E é interessante que aquela luz de 1000 watts que estava na parte de baixo é de um Aras. Pode desligar aqui. Agora que você rebobina a fita, até o comecinho. E o interessante é que no Aras teve um ataque de chupacabra também naquela mesma noite. Só que eu só vim descobrir uma semana depois. Porque eu fiquei tão entusiasmado com o OVNI que eu fiquei toda noite lá tentando filmar novamente. Eu mostrei para vocês que eu filmei 2 noites seguidas, né? Então eu me animei, fiquei ali mais uma terceira, uma quarta, uma quinta, mas ele não apareceu mais. E como estava ocorrendo o caso de chupacabra direto na região, eu me vi obrigado a sair dali e me deslocar para fazer pesquisa em outros locais. E aí eu acabei descobrindo que o Aras, onde aparece na filmagem, também teve um ataque de galinhas, e as galinhas apresentavam a mesma perfuração que vocês viram nos outros animais. Tudo isso que eu coloquei aqui, e mais um pouco, que eu não me lembro agora, que a gente não teve tempo para trazer todos os slides, eu cortei pela metade, por causa do tempo que a gente é limitado aqui no evento, infelizmente eu não posso trazer tudo. Para vocês terem uma ideia, essa palestra normalmente dura 2 horas, quando eu mostro tudo realmente o que a gente encontrou. Mas de qualquer forma eu consegui fazer esse vídeo e o livro que eu acho que vocês vão gostar. Tá? Foi uma satisfação estar presente nesse evento mais uma vez. E eu vou finalizar mostrando o comecinho, são 2 minutos e meio do documentário do Chupacabras. É só a abertura, para vocês terem uma noção de como que essa fita vai ser colocada para vocês. E garanto para vocês que a qualidade é interessante. Pode apagar a luz, por favor. Aí mesmo. Pode apagar a luz aqui. E fala que é uma florada, que é um cascudo. Aí o caminhão do exército. 30 galinhas do Boqueirão, aquela cadela de Adrianópolis. Em 1997, o Brasil foi palco de estranhos ataques a animais. E o suspeito predador desses ataques
foi rapidamente denominado de chupa-cabra. Ao mesmo tempo, casos similares vêm ocorrendo em países sul-americanos, estarrecendo populações, peritos e pesquisadores. O documentário que vocês verão a seguir é um resumo dos principais ataques que vitimaram animais de pequeno, médio e grande porte. Obrigado, Valeu. Pode dar isso, não. Então é isso, gente. Muito obrigado.